Hoje eu quero falar com você sobre um personagem, o nome dele é Gideão. Fala comigo, Gideão. O nome dele é Gideão. A semana passada nós falamos de Moisés. Vou resumir aqui. Moisés saiu do Egito em direção a Canaã, também chamado como Terra Prometida. Passou 40 anos no deserto. Quando ele chega próximo à entrada da Terra Prometida, a Bíblia diz que ele morre. E um novo líder assume todo o povo, que aproximadamente era 2 milhões de pessoas, assume a liderança para entrar agora com o povo na Terra Prometida. O nome desse novo líder que assumiu a liderança no lugar de Moisés é Josué. Tanto que, se você pegar a sua Bíblia, pode aumentar um pouquinho o microfone. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que os livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Todos esses escritos por Moisés. O próximo livro é Josué. O nome é Josué, que foi quem assumiu a liderança no lugar de Moisés. Ele liderou o povo durante um bom tempo e chegou a hora que ele morreu também. Quando ele morreu, a Bíblia diz, abre a sua Bíblia lá em Juízes. Se você tem uma Bíblia aí, deixa ela aberta no livro de Juízes. A Bíblia diz assim que assim que ele morreu, no capítulo 2, Josué morreu, o povo agora, que já estava dentro da Terra Prometida, desobedeceu a Deus. Lá no capítulo 2, fala, capítulo 2, versículo 6, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinha visto todos os grandes feitos que o Senhor, em favor de Israel, realizaram. Depois disso, a Bíblia diz que o povo se viu sem líder, sem um governador, sem alguém para direcionar, e o povo começou a desobedecer a Deus. De que jeito que eles desobedeciam a Deus? Adorando a outros deuses, com a idolatria. Aí a Bíblia diz que eles iam para a idolatria, se prostituíam, porque eles tinham um Deus. Agora eles trocavam de Deus e se prostituíam com outros deuses. A Bíblia diz que eles ficavam nessa vida durante algum tempo, até que chegava um momento que os israelitas se lembravam de todos os milagres que Deus tinha feito. Então eles oravam e o Senhor se lembrava deles, vinha e socorria todos os israelitas. Olha lá no 2,7, Josué 2,7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele levantou um libertador. O nome do libertador era Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. E aí a Bíblia diz que Otoniel liderou o povo durante 8 anos. Só que Otoniel também, fala comigo, morreu. Aí o povo volta para idolatria. Aí eles se tornam escravos novamente. Aí a Bíblia diz que, passado alguns anos, eles se lembram, falam, não é para a gente viver isso aqui. Nós estamos sendo escravizados de novo. Aí eles oram, Senhor, Deus Todo-Poderoso, livra-nos da mão desses déspotas, desses homens maus. E a Bíblia diz que o Senhor se lembra deles novamente. Aí a Bíblia então relata que o Senhor levanta um novo libertador. E o nome desse libertador é Eude. Eude lidera o povo novamente. O povo volta para os caminhos do Senhor. Só que Eude também morre. Aí o povo faz o quê? Volta para a idolatria e para o pecado. E a Bíblia relata isso durante todo o livro de Juízes. Vai passando juízes, que é líderes, de tempo em tempo. Aí depois de Eude vem um outro líder chamado Sangar. Depois de Sangar vem uma líder chamada Débora.
E depois de Débora, a Bíblia conta que veio um homem chamado Gideão, que é esse homem que eu quero falar para você hoje. A Bíblia não relata muito sobre os juízes anteriores. Fala alguma coisa, mas sobre Gideão, a Bíblia gasta um tempo falando sobre ele. E eu quero também falar com você. Como você já entendeu, os israelitas, depois que entraram na Terra Prometida, viviam um ciclo vicioso. Eles chegaram servindo a Deus. O líder morria, eles iam para a idolatria, tornava escravo, lembrava do Senhor, o Senhor libertava e colocava um novo líder. O líder morria, ele entrava nesse ciclo e ficava assim o tempo todo. Aí eu quero mostrar para você, lá em Juízes 6, no versículo 1, o cenário que os israelitas estão lá em Canaã. Está escrito assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até chegar em Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens. Olha, a Bíblia conta tudo, número por número. O exército de amalequitas, midianitas e outros povos que estava contra Israel, não dá para contar de tanto que são. A Bíblia relata que era como enxame de gafanhoto. Você já viu aquele enxame de gafanhoto? É impossível contar. Aí a Bíblia fala, por causa de Midian, que é a cidade onde moravam os midianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Lembra do ciclo? Via que tinha feito tudo errado, se arrependia, orava, o Senhor mandava um novo líder. É isso que está acontecendo. Midian e Amaleque, que eram 2 cidades, Midian, 2 povos, os midianitas e os amalequitas, vinham para Israel. Eles nem roubavam, eles vinham só para destruir. Aonde tinha plantação, eles pisoteavam, traziam os camelos, os animais pisoteavam. As ovelhas, camelos, jumentos dos israelitas, eles matavam só por prazer. O povo de Israel então olha para si e fala, por que nós estamos vivendo isso aqui já há 7 anos? Não é essa a vida que Deus tem para nós. Aí eles iam se arrepender, oravam ao Senhor. Aí foi isso que aconteceu, e a Bíblia diz assim que Deus encontrou um homem, que poderia vir a ser o juiz nesse período. Quem é o homem? Gideão. Você sabe, a Bíblia mostra aqui no versículo 11, como foi o chamado de Gideão. Eu quero que você acompanhe aí, porque até aqui, eu não preguei, eu só contei a história. Só para você se situar na história. Agora eu quero pregar para você. A Bíblia diz assim no versículo 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Ok? Aonde que ele estava malhando trigo? Num tanque de prensar uvas. Tem algo de errado. Porque se o tanque é de prensar uvas, ele não deveria estar malhando trigo. O que é malhar o trigo? O trigo naquela época era a base do alimento deles. Era trigo, azeite e uva. Era a base do alimento. Tudo era feito basicamente com isso. A Bíblia mostra para nós, a história também, que eles pegavam o trigo já seco. Algumas partes da Bíblia falam espiga, mas não é espiga de milho, é espiga de trigo. Colocava aquele monte de trigo num círculo, vamos pensar que era do tamanho dessa mesa. Pegava uma pedra, colocava uma pedra bem pesada aqui e amarrava com uma haste até as costas de um animal, geralmente de um jumento. E o jumento ficava andando em círculo, e aquela pedra pesada moía.
É a chamada pedra de Mó, essa pedra. E essa pedra ia girando em cima do trigo, e o trigo ia moendo, ia caindo embaixo, e aquilo seria o que eles usariam para fazer os pães, que era a base do alimento deles. Então a Bíblia diz que Gideão estava escondido na caverna, e dentro dessa caverna ele moía o trigo no lugar de fazer o vinho. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Olha a continuação. Estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas ele não era nada de poderoso guerreiro. Por quê? Ele estava com medo, escondido numa caverna, moendo trigo no lugar de pisar uvas. Quando o Senhor olha para ele e fala assim: salve, guerreiro. Tem versões que diz assim: salve, varão valoroso. Aí olha a resposta de Gideão, acompanhe lá no versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que tem acontecido tudo isso? Você já perguntou isso para Deus? Por que está acontecendo tudo isso comigo? É a mesma pergunta de Gideão. Se o Senhor está comigo, por que está acontecendo tudo isso? Olha a continuação. Onde estão as suas maravilhas, que os nossos pais nos contavam? Você já perguntou isso também? A Bíblia fala tanta coisa do Senhor, por que o Senhor não faz comigo? Cadê os sinais? Cadê as coisas boas? Cadê a prosperidade? Pastor Bruno fala que nós vamos ver coisas maiores em 2019, mas eu não estou vendo nada, só estou vendo desgraça. Cadê o Senhor? Você já perguntou isso? Pois bem, não se sinta culpado, porque um homem como Gideão também perguntou. Vamos continuar aqui. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Olha, outra coisa que a gente já fala também, né? O Senhor não diz que é amor, então por que eu estou com essa doença? O Senhor não diz que é um Deus de paz, então por que eu vivo em guerra? O Senhor fez tanta coisa boa com outras pessoas, por que comigo não acontece nada? Essa é a queixa de Gideão. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Você vê que o Senhor não responde nenhuma pergunta que ele faz. Ele faz um monte de queixa. Cadê o Senhor? O Senhor não é bom. Meu pai falava sempre do Senhor, mas eu estou aqui abandonado. O Senhor nos libertou do Egito para quê? Para ficar aqui nesse buraco? Olha a nossa vida. O Senhor olha para ele e fala: vai com essa tua força. Não responde nada. Você sabe que tem coisa que você ora que Deus não responde? Porque é melhor ele nem responder. Sabia disso? Tem coisa que você ora que o Senhor fala assim: é melhor eu nem responder. Quantos aqui tem filho? Não tem hora que seu filho faz umas perguntas que não tem como responder? A vontade mesmo é dar um tapa, não é? Ah, para, que chatice! Oh, por quê, papai? Papai, por quê? Peraí, filha, papai vai amarrar o cardaço, já vai. Por quê? Porque tem que amarrar o cardaço. Por que tem que amarrar o cardaço? Senão o tênis sai. Papai, por que o tênis sai? Ah, Elisa, dá um tempo, vai. É assim ou não é? Você sabe que tem hora que é melhor fingir demência. Já ouviu essa expressão? Fingir demência? A pessoa fala alguma coisa, você finge demência. Porque se for para levar o pé da letra, você não vai ter um amigo. Então finge demência. Hã? Não sei. Ah, mas você... nem tinha notado. Você viu, chamaram, Estela, todo mundo para o aniversário. Chamaram você? Que dia? Sábado? Eu nem sei o que eu fiz sábado. Sabe o nome disso? Fingir demência. É melhor não responder assim que Deus faz com a gente. Senhor, porque o Senhor fez isso comigo? O Senhor não me ama? O Senhor não gosta de mim? Boa semana. Foi o que o Senhor fez com Gideão. O Senhor libertou o povo para ficar aqui nessa sofrência. Por que o Senhor está fazendo? O Senhor não gosta de nós? Vai nessa tua força. É o que o Senhor disse. Aí a Bíblia continua aqui, ó. O Senhor, no versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá. No versículo 15, ah, Senhor, pode ver, toda vez que Gideão fala, ele começa assim: ah, Senhor.
Já viu? Nós falamos aqui umas 2 ou 3 vezes para cima. Gideão, varão valoroso. Ah, Senhor, se você soubesse. Homem corajoso. Ah, Senhor, malhando trigo aqui com medo, o Senhor me chama de guerreiro. Ih, Deus. Mais uma vez. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Essa aqui é a chave pela qual Deus escolheu ele. Ele era o menor dos menores. Você sabe, o clã era a família, a insígnia da família dele, era o sobrenome. Era como se Deus olhasse para você e falasse assim: ah, eu vou te usar. E você fala: ih, a família Pereira? Só tem cachaceiro. E eu me salvei mais ou menos. Não, eu vou usar a família Silva. Hã? Ah, Senhor! Família Silva? Ih, esquece. Não vai dar certo. Bruno, eu vou usar a família Simões. Vai usar quem, Jesus? Família Simões. Todo mundo é sem noção na minha família. Não vai usar nada, não. Vai dar tudo errado. O Senhor fala: é por isso que eu vou te usar. Porque você é da pior família. E da pior família você é o menor. Você é o improvável. Você vê quem que Deus escolhe? O improvável. Ele fala: eu não posso ser usado. Ele estava escondido, com medo, fazendo o trabalho invertido, porque o lugar de pisar uva, ele estava malhando trigo. Ele era da menor família, da família mais pobre, e ele era o menor dessa família mais pobre. Ele era a mosca do cocô do cavalo do bandido. Já ouviu essa expressão também? A mosca do cocô do cavalo do bandido. Já pensou? Você não ia querer ter amizade com Gideão. Gide o quê? Gideão. Onde ele mora? Na caverna. Caverna é lugar de morar? Ele tem medo. É um medroso. Ah, não quero amizade com gente medrosa, não. Quero amizade com gente que vai para frente. Você sabe que Gideão morava sozinho no meio da caverna, no meio da montanha, em uma caverna. Fala aqui para mim, quais são as características de uma caverna? Frio, escuro, úmido. O que mais? Pernilongo, talvez. Morcego. Sabe o que tem em caverna muitas vezes? Resto de animais abatidos por outros animais. Mas de tudo isso que nós falamos, sabe qual é a pior característica de uma caverna? O eco. Caverna tem eco, não tem? Geralmente, gente que nem Gideão só ouve a própria voz. Você é fraco, 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 fraco. Você é pobre, 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 pobre. Você não pode, não pode, não pode, não pode. Como ele está sozinho, ele não ouve mais ninguém, ele só ouve ele mesmo. Seu casamento não vai, não vai, não vai, não vai. Vamos resolver. Dá pra gente ficar fazendo isso aqui até amanhã, viu? É só vocês me falando que eu vou fazendo aqui. Você é feio. Orelhudo, mudo. Só que ele não dá conta de ouvir outra pessoa, porque caverna é lugar de solidão. Você sabe que você pode morar numa casa cheia de gente e ser uma pessoa só. Gente só ouve a si mesmo. Aí você fica ouvindo isso o dia inteiro. Você é falso, ninguém gosta de você. Se você morrer, ninguém sente falta. Ninguém está preocupado com você. Você não vai chegar em lugar nenhum. Avalie a sua vida. Parece que tem alguém falando. E na verdade tem. Porque são pensamentos que estão em você que não tem origem em você. Lembra do desenho do pica-pau bonzinho e ruim? É daquele jeito. Satanás é pai de uma única coisa. A única coisa que a Bíblia diz que ele é pai é do quê? Da mentira. Ele mente o tempo todo para você. Ninguém na igreja te ama. Seu pai não te ama. Você é adotada, sabia? Você é feio, você não vai chegar em lugar nenhum.
é melhor você entrar para as drogas. Você vai se batizar, vai dar tudo errado. Célula é isso. Igreja é só para arrancar dinheiro seu. Isso é típico de gente que está na caverna, fica só ouvindo o que a própria mente diz. Gideão estava numa caverna, sabe o que Deus foi fazer? Arrancar ele de lá. Aí a Bíblia diz que ele faz esse relatório para Deus. No final das contas ele está dizendo, o Senhor errou de endereço. Acho que é na caverna do lado o guerreiro corajoso. Não é aqui não. Eu não sou ninguém. Eu não tenho nada. Eu sou o menor dos menores. O último versículo, versículo 16, diz assim, versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Aí a Bíblia fala que Gideão deu uma encorajada. Ele acreditou que era Deus, porque ele falou, então tá bom, se for Deus, fica aqui. Eu vou fazer uma comida para nós comer junto. Aí a Bíblia diz que ele foi lá e preparou, voltou, o anjo estava lá, o anjo comeu com ele. Toda vez que aparecer na Bíblia dizendo anjo do Senhor, com letra maiúscula no Senhor, é o próprio Deus. Comeram juntos, ele se sentiu encorajado, acabou a intimidação, que é o próximo tema nosso, nós vamos falar sobre intimidação. Porque quando você se sente encorajado, Satanás vem e tenta te intimidar. Então acabou a intimidação, ele encorajou e falou, então eu vou começar a montar o meu exército. Aí, olha lá no capítulo 7 agora, ele vai começar a montar o exército dele. Capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, aqui o nome dele já mudou. Esse Jerubaal, está escrito Jerubaal aqui, é Gideão. O nome dele foi mudado para Jerubaal, porque nesse processo em que ele estava confiando em Deus, Deus mandou ele destruir um altar de Baal. Lembra que o povo pecava e se prostituía com a idolatria? Lembra disso? Sim ou não? Sim. Então o povo aqui se idolatrava, tinha como Deus, não mais o Deus que livrou eles de Israel, mais Baal. Então Deus falou, antes de você ir montar a sua equipe, destrói o altar de Baal da casa do teu pai. Ele vai lá e destrói. E o nome dele muda para Jerubaal, que significa Baal luta com Gideão. Tudo isso significa esse nome. Aí a Bíblia diz assim, de madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, tá vendo? E todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Ele tinha 32 mil para lutar contra um exército impossível de ser contado. Tudo bem? Até aqui? Aí ele monta o exército e começa a se preparar. Aí ele vai orar e Deus fala com ele, Gideão, sua equipe é muito grande. Se você vencer o exército midianita com essa equipe, vocês vão achar que foram vocês que venceram. E não é vocês que vão vencer, é eu que vou vencer por vocês. Olha que interessante, Deus não quer que Gideão lute com a própria força. Deus quer que ele vença. Aí ele fala assim, vai no meio da sua equipe de 32 mil homens e grita, quem está com medo volta para casa. Aí Gideão obedeceu. Atenção, quem está com medo volta para casa. A Bíblia diz que 22 mil voltou para casa. Imagina eu estou aqui, eu falo assim, quem não queria estar aqui na igreja, volta para casa. Aí fica só essa fileira da frente. Eu falo, não, é brincadeira, brincadeira, pode voltar. Fica aqui, é rápido, acaba já. 22 mil foram embora, ficou só 10 mil. Acho que ele pensou, meu Deus, que me ajuda. É meu amigo ou amigo dos midianitas? É meu amigo ou amigo da onça? Aí o texto continua, olha no versículo 4, piorou. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda tem gente demais.
Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberam a água, lambendo como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número do que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei aos midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Bom, tinha 32, 22 foi embora. Ficaram 10 mil. Deus falou: leva eles para a beira da água. Fica observando. Quem abaixar a cabeça e beber água igual um cachorro, ou seja, lambendo a água, você não leva com você. Aqueles que trouxer a água até a boca, você leva com você. Imagina a expectativa de Gideão. Tomara que ninguém lamba, tomara que ninguém lamba, tomara que ninguém lamba. Não tem cachorro. Pensamento positivo. Aí ele olha, dos 10 mil, só 300 trouxe água até a boca. O resto tudo baixou a cabeça. Você sabe que tem um motivo por que isso aconteceu. Primeiro, os medrosos foram embora. Porque a pior coisa que tem é você relacionar com medroso. Medroso te desencoraja. Gideão não podia relacionar com gente medrosa. Você sabe que nós somos uma igreja pequena, mas nós somos uma igreja forte. Amém. Tamanho de igreja não fala da sua força. A força fala, sabe do quê? Do quanto da palavra de Deus tem dentro de você. Aí a Bíblia diz assim, que os medrosos foram embora. Agora esses outros, eles, os que baixaram a cabeça, eram soldados descuidados. Porque quando ele baixa a cabeça para beber água, pode vir um inimigo. Agora os outros que trouxeram a água até a boca, ele está olhando. É gente que está em alerta. Você tem que estar em alerta o tempo todo. Sabe por quê? Lá em 1 Pedro capítulo 4, a Bíblia diz assim, ou 2 Pedro, agora não me lembro. Diz assim: o seu inimigo está ao seu derredor como um leão, tentando te tragar. Não vacile. Traga água para a boca, fique em alerta, porque o diabo quer te derrubar. Estou lembrando aqui, ontem, eu fui gravar um vídeo lá no Parque Cachoeira, um videozinho, daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês. E eu gravei o vídeo, estava eu e mais um seminarista. Atenção, povo de Mauá, nós vamos fazer um evento aqui no Carnaval, quero convidar vocês para estar junto com a gente durante a festa de Carnaval. Nós temos só 13 vagas. Gravei e saí. Aí eu saí do parque, tinha 3 moças assim, né? Já falei com a minha esposa, então não tem problema, elas eram bonitas mesmo. Já falei com a minha esposa que eram bonitas. Elas eram bonitas, aí a gente saiu. Aí quando eu estava assim para virar, elas... Ei! Volta aqui! Daí o seminarista falou... Como é que ele falou? É laço, pastor. É laço. É laço, é laço. Eu falei, fica calmo. Se for laço, nós chuta. Fica tranquilo. Porque tem uma música que fala assim, né? Chuta que é laço. Fica em paz. Cheguei lá e falei, oi. Ela falou, o que é isso aí que você estava falando? A gente ouviu. Falei, então, isso aí é de uma igreja. Já baixou, né? Aí eu aproveitei e já preguei para elas. Peguei o número do WhatsApp, mandei o endereço da igreja e apaguei o número do WhatsApp, tá? Só para vocês saberem. Mas ele fez certo. Por quê? Porque você não pode beber água lá embaixo, tem que ficar esperto. Principalmente o menino, 19 anos. Lembra do domingo passado que eu falei aqui? Tem que estar esperto. Aí ficou só 300 homens. Você sabe que Gideão foi tema de filme. Os 300 valentes lá, aquele filme, os 300 espartanos, foi ilustrado dos 300 de Gideão. Aí a Bíblia diz que ele ficou só com 300 homens para lutar. Sabe o que é mais importante, mais interessante disso tudo? A forma como ele lutou. Isso é poderoso, você precisa aprender com Gideão. Que horas são agora? 20 para 11? Nossa, tá bom. A Bíblia fala para a gente o jeito que ele foi lutar. Ele foi para essa luta e ele venceu a luta. E eu quero ler para você o jeito que ele venceu. Olha aí na sua Bíblia, lá no capítulo 7, versículo 16. Se o irmão puder vir com o violão aqui, vai nos ajudar. Versículo 16 diz assim:
dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs na mão de todos eles trombetas e jarros vazios com tocha dentro. Então Gideão tinha quantos soldados? 300. Ele separou em 3 grupos de 100. Aí a Bíblia fala assim: e ele lhes disse, e deu na mão deles um jarro de barro, uma buzina e uma tocha. Não é isso que está escrito? Uma tocha dentro. E ele lhe disse: observem-me, olha para mim, faça o que eu fizer. Olha, um homem que era medroso, o mais pobre, o menor da sua casa, agora virou o quê? Exemplo. Olha para mim, faz o que eu fizer. Faz o que eu fizer. O homem estava malhando trigo no lugar de pisar uva, escondido numa caverna. Era o menor da família, o mais pobre, agora está falando: olha para mim, faz o que eu fizer. Exatamente. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem. O que eles vão gritar? Pelo Senhor e por Gideão. É isso que era para eles gritarem. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Sentinelas eram a guarita do exército inimigo. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinha na mão. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão! Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zerera, até a fronteira de Abel. Os israelitas de Naftali, de Asser, de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiro a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, mataram Oreb na rocha de uvas de Zebe, e depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Ó, presta atenção. Era um medroso, era alguém que ninguém dava nada. Agora ele está à frente de 100 pessoas, 100 pessoas ali, 100 pessoas aqui. Qual era a arma que eles tinham? Não era espada, não era flecha, não era fogo, não era bomba, não era arma de fogo. Eles tinham na mão um jarro de barro, dentro do jarro uma tocha, com a mão direita um chofar, uma buzina, que era feito com o chifre do carneiro. Eles ficaram de frente com o exército inimigo. Gideão falou: olha para mim, faz tudo que eu fizer. Você sabe que não importa quem você seja, a partir do momento que você está em Cristo, você pode falar para as pessoas olhar para você. Gideão não era perfeito, porque a Bíblia diz que só tinha um homem perfeito, era Cristo. Mas ele diz: olha para mim. Seu casamento pode não ser perfeito, mas você pode dizer para o mundo: olha para o meu casamento. Sua vida financeira pode não ser perfeita, mas o Senhor diz para você que você pode dizer para o mundo: olha para mim e olha para a minha vida financeira. A Bíblia diz que ele fala: olha para mim, faz tudo que eu fizer. Com a mão esquerda ele pega o jarro, quebra no chão. Os outros 300 quebram o jarro. Agora ele segura a tocha com a mão esquerda e a buzina com a mão direita. E todos eles gritam: pelo Senhor e por Gideão! 300 homens. Quando o exército inimigo ouviu, a Bíblia diz
que eles se viraram um contra o outro e começaram a ficar todos confusos, um correndo para um lado, o outro correndo para o outro. Gideão agora pega a trombeta e toca a trombeta, bem forte. Todos os 300 tocam a trombeta. Agora o exército inimigo, um olha para o outro. Cada um pega a sua espada e um mata o outro. Sem Gideão fazer nada. Gideão não pegou nenhuma lança, ele não pegou nenhuma espada, ele não pegou nenhum arco e flecha. Ele só obedeceu o Senhor. Lembra a promessa do Senhor para Gideão? Vai e eu vou matar todo o exército como se fosse um só homem. Foi exatamente o que aconteceu. Porque um se virou contra o outro, um matou o outro. E Gideão não fez nada, ele só quebrou o vaso, levantou a tocha e tocou a trombeta. Imagina você indo para uma guerra sem uma arma. Aqueles homens, um olhando para o outro. Que arma de guerra é essa? Vaso de barro, tocha. A Bíblia nem fala que a tocha estava acesa. A Bíblia fala que eles estavam com tocha, mas nem diz que estava acesa. Na outra mão uma buzina. Isso é arma de guerra. Contra o exército midianita, que tinha uma força bélica que nem o outro tinha. Aí ele quebra o vaso, toca a trombeta e vence a batalha. Sabe por quê? O Senhor disse para ele: vai com essa tua força. Que força que ele tinha? Nenhuma. O Senhor sabe que você não tem força. Quando ele olha para você, ele sabe que você é fraco. Ele não fica esperando de você que você seja um tanque de guerra. Ele não espera de você que você solte bomba. Ele não espera de você que você seja a pessoa mais ilustre de cara que não peca, que não faz, que não isso, que não aquilo, que não... Não, o Senhor olha para você e diz: vai essa tua força. A minha força, não tenho força. Pois é, eu sei que você não tem. Vai nela, porque eu serei a sua força. O Senhor diz para você que Ele é a tua força. Ele diz para você que Ele te chamou sabendo que você é um improvável. Gideão era um improvável, ele não era ninguém. Ele era o menor do menor do menor. Agora ele se torna o líder, o libertador, sem fazer nada. O Senhor não olha para você e enche o coração de expectativa pelo que você pode fazer. O Senhor olha para você e enche o coração de expectativa do que Ele pode fazer em você. Ah, mas eu sou fraco. Falou isso, entrou na lista de guerreiro. Ah, eu tenho muita capacidade. Está fora. E eu não consigo vencer. Está bem. Eu já venci. Está fora. Ixi, eu choro à noite. Ih, você não sabe como é que é a minha vida. Eu sou menor. Ninguém acredita em mim. Está dentro. Ah, eu sou capacitado. Fiz muitos cursos. Sou teólogo. Está fora. Você só está dentro se é um improvável. Se for alguém capacitado, não entra na lista. Você sabe aquele vaso de barro? Qual que é? Lembra da história? Ele está com um vaso de barro, ele quebra o vaso. Eu acho que deveria ter guerreiro lá, mais sangue dos olhos, que já pegou um caco. Acho que é isso aqui, nossa. Pega, Wolverine. Pega, põe no meio das unhas dos dedos aí. Acho que vai ser na raça aqui o negócio. Gideão olhou para mim e disse: o que é isso? Solta esses cacos aí. Aquele vaso de barro servia para quê? Tem função? Só tem uma função: dizer para você que você só vence guerra se você for vaso quebrado. Vaso inteiro não vence guerra. Se você se acha capaz de você jejua. Isso, a semana jejuei muito, hein? Nossa! 6 meses sem comer chocolate, sem tomar coca, sem comer coxinha. Ah, vontade de comer coxinha, mas eu não como. Sabe o que é isso para Deus? A Bíblia diz: pano de imundícia. Não faz sentido para Deus, porque não é você que vence. Ah, pastor, hoje eu estou bom para pregar. Ó, risquei a Bíblia inteira aqui, ó. Li muito hoje. Hoje vai ser a célula, vai ser poderosa. É a pior célula. Sabe por quê? Porque não é Deus quem faz, é você. O Senhor falou: tem muito soldado. Se vocês vencerem, vocês vão achar que foi vocês que venceram. Diminui. Quando o Senhor olha para você e você se acha muito forte, o Senhor dá um jeito de mostrar para você que você é fraco. Sabe por quê? Para Ele vencer. Se você acha que você é bom, pastor, quero abrir um casarão lá em Araucária.
E vai ser uma bênção, hein? Que eu estudei, eu li, eu estou com uma pasta aqui de pregações, e eu sei exatamente o que fazer. Aí, então vai, então. Sabe o que vai acontecer? Quebrar a cara. Até você perceber que de você não tem nada de bom que pode sair. Quando você percebe que você é o mais fraco, aí o Senhor fala, agora você está no ponto. Eu vou fazer. Eu é quem vou trabalhar. Eu é quem vou vencer as suas finanças. Eu é quem vou vencer a sua família. Eu é quem vou trazer alegria para você. Porque você não pode fazer. Você não pode fazer. Você não tem nada do que se vangloriar. Você não é melhor do que ninguém. Você não pode julgar ninguém. Você não pode apontar o dedo para ninguém. Sabe por quê? Porque você é o pior. É só por isso que você está vivo. Se você olha para um irmão seu que não conversa com você, se você olha para sua esposa e se acha melhor que ela, se você olha para os seus antigos relacionamentos e todos os finais de relacionamento, a culpa é do outro, você ainda não está pronto para vencer. Sabe quando você está pronto para vencer? Quando você usa a enxada. A gente gosta de usar a pá, não é? Isso aqui é dele. Isso aqui não deu certo, ó. Ah, isso aqui também, você não sabe o que era, tá na minha posição. É lógico, a mulher não dava atenção para mim, eu caí mesmo. Ah, filho é assim, filho não é quem faz, é quem cuida, então ele está cuidando. Sabe o que é isso? Pá, começa a usar a enxada. Eu fui um péssimo pai, eu fui uma péssima filha. Eu achava que eu era bom, mas eu não sou. Todos os relacionamentos que acabaram, a culpa foi minha, porque eu era orgulhoso. Eu era arrogante, eu era falsa. Começa a usar a enxada para você ver. Aí Deus olha e fala, agora eu entro em cena. Agora que você sabe que não tem uma arma que você possa usar, eu entro em cena. Você percebe, o vaso só significa isso. Vaso significa, você tem que quebrar. Enquanto você não for quebrado, o Senhor não pode te usar. Agora, quando você olha para você mesmo e sabe que o seu emprego, o seu carro, a sua casa, a tua saúde, a comida da tua mesa, foi Deus que deu, aí você começa a prosperar. Aí você não tem dúvida sobre ofertar e dizimar. Sabe por quê? Tudo que eu tenho de Deus eu não tenho nada. Eu não sou nada. O emprego não é meu. Eu estou lá trabalhando, mas é Deus quem me abençoa. Então, poxa vida, eu tenho que abençoar a obra do Senhor também. Eu tenho que abençoar a família do Senhor. Eu tenho que abrir a minha casa para receber uma célula. Porque a casa que eu tenho é de Deus. Ele deixa eu morar aqui, mas é dele. Eu tenho que dar o meu tempo para Deus. Mesmo que seja com um tempo feio, eu dou o meu tempo para Deus. Porque todo o tempo que eu tenho foi Ele que me deu. Eu estou devolvendo só uma parcela para Ele. Aí você começa a ver a prosperidade. Você começa a perceber o tanto que é bom. O tanto que Deus é bom. Vaso quebrado. Sabe a buzina? A buzina não é a buzina que a gente conhece, não. A buzina era um mini berrante feito de chifre de carneiro. Sabe, aquela buzina só pode existir se o carneiro morrer. O chifre não pode se tornar buzina enquanto está na cabeça do carneiro. Só pode se tornar buzina depois que o carneiro morre. Quando eles tocavam aquela buzina, eles estavam anunciando a morte do Cordeiro, que é Cristo. Você só vence quando você sabe, a minha vitória está na morte de Cristo. Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele morreu para que eu pudesse ser frutífero. Ele morreu para mim ser feliz. Ele levou a tristeza na cruz. Ele levou a enfermidade na cruz. Ele levou a depressão na cruz. Eu estou tocando a trombeta. E aquela tocha, sabe o que significa? Eu sou um vaso quebrado. O chifre anuncia a morte de Cristo. E a tocha fala de luz. Ele é a luz do meu caminho. Eu não ando mais nas trevas, ando na luz. Eu andei 40 anos nas trevas, eu andei 30 anos nas trevas, achando que aquilo era luz, mas hoje eu entendo que aquilo era escuridão. Luz é hoje, é Cristo na minha vida. Queria que você ficasse de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor.